Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria, em nome de Jesus, que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo a palavra de Deus. Nós estamos seguindo na nossa leitura bíblica anual. Hoje, nessa segunda-feira, dia 6 de dezembro, nós vamos meditar no livro de Efésios, capítulos 1 a 3. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, e esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Quero convidar você a assinar o nosso canal e ativar o teu sinalizador ali, tá bom? Semanalmente nós temos compartilhado a palavra de Deus e de vez em quando a gente tem postado alguns vídeos curtos, algumas canções e tudo aquilo que o Senhor tem nos acrescentado nesses dias. Então, eu quero continuar a compartilhar contigo a palavra de Deus nesse livro de Efésios. Efésios é uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu para a igreja que se reunia naquela cidade de Éfeso, né? Na Ásia Menor, atual Turquia. E essa cidade foi uma cidade onde o reino de Deus avançou imensamente no primeiro século da igreja cristã. Foi um lugar-chave para a conquista de toda a região ali da Ásia Menor. E ali foi fundada uma igreja muito efetiva, muito eficaz na sua época. E Paulo tinha um cuidado, um zelo todo especial com os irmãos dali. No livro de Atos a gente vê o nascimento dessa igreja, debaixo de milagres, debaixo de grandes demonstrações do poder de Deus, do poder do Evangelho do Senhor promovendo um avivamento no meio daquela cidade de Éfeso, onde as pessoas abandonavam, né, a sua magia, os seus livros ocultos, os seus ídolos ocultos eram abandonados quando as pessoas recebiam o poder e a verdade do Evangelho em suas vidas. Ali em Éfeso, Deus operou grandes milagres por meio dos apóstolos e nasceu uma igreja muito forte, muito presente naquela região. Para quem não sabe, Timóteo, ele foi um dos presbíteros em Éfeso. Então as cartas que Paulo escreveu para ele, 1ª e 2ª Timóteo, eram orientações apostólicas para o presbitério em Éfeso. E Timóteo era um desses presbíteros ali. Não por acaso no livro de Apocalipse Éfeso aparece de novo, sendo uma das 7 igrejas para onde João endereçou uma de suas cartas. Então a gente vê um cuidado do Senhor em todo o Novo Testamento ali com essa igreja. E essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta de uma riqueza muito grande, onde Paulo ele vai na profundeza mesmo, nos fundamentos espirituais do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. E ele vai trazendo a revelação desde a eternidade, né, desde o ambiente espiritual, até explicar como é que a vontade de Deus se realiza, se cumpre e se materializa por meio da igreja, né? Então, o livro de Éfeso ele trata muito disso. A vontade eterna de Deus, o propósito eterno de Deus em criar o homem, né, para o louvor da sua glória. E aí vai mostrando como o Pai realizou a sua vontade, passando pela manifestação de Cristo, Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Reconciliando consigo judeus e gentios, fazendo de ambos os povos um só, estruturando essas pessoas reconciliadas por meio da igreja, né? E declarando expressamente a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, a vida que está no cabeça flui para o corpo, né? Flui para todo aquele que se aliança a Jesus Cristo. E aí, na continuidade do livro de Efésios, vai mostrando como que a igreja opera. Um corpo bem vinculado, bem ajustado, um corpo ordenado por meio dos ministérios e efetuando o seu próprio crescimento, implantando o reino de Deus na terra. Esse livro de Efésios ele tem 2 grandes divisões, os capítulos 1 a 3 e os capítulos 4 a 6. Nos capítulos 1 a 3, né, resumidamente, os temas que Paulo aborda aqui.
É o fundamento eterno e espiritual da vontade de Deus para a igreja. Nele nós destacamos o propósito da criação do homem, quando Paulo diz, que fomos criados para o louvor da glória da sua graça, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, o propósito da nossa criação mostra também a convergência de todas as coisas no céu e na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus Pai iria fazer convergir todas as coisas em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, é a convergência, é o que liga, o que dá sentido a todas as coisas no céu e na terra. Nesses capítulos 1 a 3 é revelado também a questão da salvação pela graça, mediante a fé, como condição, como requisito para a gente viver uma vida de comunhão com Deus. Salvos pela graça de Deus, não pelo nosso merecimento, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por um ato de graça de Deus, nós recebemos a salvação pela fé. Fala também da unidade de todos os cristãos por meio deste corpo chamado igreja, corpo de Cristo, promove a unidade de todos os cristãos. E fala também do eterno propósito de revelar em Cristo sua multiforme graça e sabedoria. Os dons de graça e de sabedoria do Senhor são revelados pela igreja. Esse é o resumo dos temas nos capítulos 1 a 3. Nos capítulos 4 a 6, todos esses fundamentos que a gente pode considerar como a parte estratégica da igreja, o que se pensa, o que tem na mente de Deus com relação à igreja, a gente vê nos capítulos 1 a 3. Aí nos capítulos 4 a 6 a gente vê a parte operacional, como é que essas coisas se desenvolvem, se realizam aqui na Terra. Então, os grandes temas dos capítulos 4 a 6, a gente vê a unidade da igreja apoiada em 7 fundamentos. Segundo Efésios 4, fala aqui, Efésios 4:4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a unidade da igreja se apoiando nesses 7 fundamentos. A gente vê também a santidade na vida prática, bem prático, bem didático, bem aplicável na nossa vida. Quando Paulo ensina que não andemos mais como os gentios, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Que a gente se desvincule do velho homem e se revista do novo homem, criado segundo Deus. Aí diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E por aí vai. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então a gente vê a santidade em atitudes práticas, como resultado de estarmos unidos com Cristo e uns com os outros. A gente vê também a ênfase na imitação de Jesus Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É outro tema desses capítulos. A gente vê a santidade do casamento, quando Paulo ensina sobre o marido, a mulher, figura de Cristo com a igreja, lá em Efésios 5. A gente vê também a santidade nos demais relacionamentos, entre pais e filhos, entre servos e senhores. E por último, o exercício da autoridade espiritual contra as trevas, por meio do revestimento da armadura de Deus e da proclamação do Evangelho de Cristo.
né? Tomai, pois, toda a armadura de Deus, né? Paulo estimula os cristãos a combaterem e a proclamarem o Evangelho como instrumento de efetivação desse reino, né? Se você ouviu a mensagem que a gente colocou sobre as 3 armas para a vitória espiritual, é exatamente isso. Nós, revestidos das armas espirituais, vivendo uma vida de testemunho do Senhor, nós efetivamos a vitória que já foi conquistada para nós na cruz do Calvário, né? Então, nós somos chamados a esse combate diário por meio da pregação do Evangelho. Então, esse livro ele é muito completo, muito amplo, né? Ele começa desde as regiões celestiais e passa por tudo isso que eu falei até chegar na batalha espiritual e no nosso exercício de autoridade contra as forças espirituais da maldade. Diante dessa grandeza toda, o que me destacou nesses capítulos 1 a 3 foram 2 trechos que eu quero comentar contigo, que são justamente as 2 orações que Paulo faz pelos irmãos, pelos discípulos. Nesses capítulos 1 a 3, tem 2 orações que Paulo faz pela igreja. E essas orações, elas me impactaram muito. E eu tenho meditado, tenho refletido nessas orações e buscado entender, né, o peso, o valor, a riqueza dessas orações para a minha vida. E eu imagino que Paulo, como apóstolo, e não apenas apóstolo, mas pai espiritual daquelas vidas, né, daqueles irmãos, ele se esforçava para que o melhor de Deus, o melhor do Senhor, pudesse ser transmitido aos seus filhos e filhas espirituais. Então eu imagino que essas orações, elas realmente têm um significado, um peso muito grande, né, para a vida de um pai espiritual. E eu, quando leio isso aqui, eu vejo esse coração do apóstolo Paulo, esse coração de um pai espiritual ansioso por ver essa mesma nível, esse mesmo grau de revelação na vida dos seus filhos espirituais. E esse esforço me despertou, né, para entender exatamente o que Paulo estava pedindo pelos irmãos por meio dessas orações. Então eu vou comentar contigo, né, hoje essas 2 orações que estão aqui nesses capítulos. Primeiro, você pode abrir aí em Efésios 1, a partir do versículo 15 ao 23. Onde Paulo diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí vem a finalidade: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Então aqui no versículo 17, 18 e 19, principalmente, a gente vê o núcleo, o coração dessa oração, desse clamor de Paulo pela igreja. Então Paulo pede que os irmãos, os discípulos, tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Cristo, né? Iluminados os olhos do vosso coração. Então, Paulo pede para que o coração da igreja seja aberto, né? Os olhos sejam iluminados
e que eles possam se abrir para essa compreensão mais sublime de Cristo, mais completa, mais plena de quem é Cristo, de qual o seu propósito e por que ele nos chamou, né? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí ele lista 3 coisas aqui. Para saberdes qual é a esperança do seu chamado, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder. E eu vou me deter nessas três expressões, né? E tentar explicar um pouquinho para você, compartilhar aquilo que veio ao meu coração enquanto eu meditava sobre isso. Então, Paulo orou pelos seus discípulos para que o coração deles fosse aberto, tivesse espírito de sabedoria e de revelação para 3 coisas. A primeira delas, para que eles soubessem qual é a esperança do seu chamamento ou do seu chamado, né? Então, a esperança do meu chamado, a esperança do teu chamado como filho de Deus, como parte do corpo de Cristo. Paulo está pedindo para que você entenda tudo o que está contido nesse chamado, tudo o que contém esse chamado, né? Então, o Senhor não apenas nos insere, nos agrega ao seu corpo, mas junto com essa agregação, ele tem um chamado, né? Ele tem um roteiro para nós, ele tem um script para nós, um projeto para nós, né? Ele tem um conjunto de coisas que ele quer realizar na nossa vida e que compõem esse nosso chamado. E, na verdade, o grande chamado de todos nós é esse chamado para ser santo, para sermos santos, para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. E dentro desse grande chamado comum a todos nós, o Espírito Santo traz revelação de coisas específicas, de coisas que vão se agregar à nossa vida e que Cristo vai expressar a sua vida por nosso intermédio com as nossas características, com as nossas habilidades, com as nossas aptidões. E se há algo no nosso chamado que não está plenamente desenvolvido, o Senhor nos capacita a desenvolver, né? Então, Paulo pede isso, que cada discípulo entenda a esperança do seu chamado. Tudo que está no contexto do chamado de Deus para a minha vida, especificamente. É importante que a gente tenha isso em mente para que a gente seja mais eficaz no corpo de Cristo. A gente entenda melhor o que o Senhor nos chamou para fazer e como realizar o que Ele nos chamou para fazer. Nós somos um corpo, e como corpo, né, como Paulo diz também lá em 1 Coríntios 12, cada um tem uma função. A mão não tem a função do olho, o olho não tem a função do pé, o pé não tem a função do braço. Então, daí a importância da gente entender qual é a esperança, a expectativa do nosso chamado. O que compõe o nosso chamado. Aleluia. Então, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, do seu chamado. Segundo lugar, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a riqueza da glória da herança. Então, quantos e quais recursos eu disponho, né? Qual é o tamanho dessa herança para cumprir esse chamado que Deus tem para a minha vida? O Senhor, Ele não apenas nos envia, Ele não nos envia de mãos vazias, Ele nos envia com recursos espirituais, recursos sobrenaturais que nós recebemos dele. Então, junto com o chamado, vem uma herança. Amém? Vem algo que teu Pai preparou para você, para que você caminhe nessa herança, que você reparta essa herança, multiplique essa herança, que você faça crescer essa herança no exercício do teu chamado. Então, Paulo pede para que os irmãos entendam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando eu leio essa expressão, riqueza da glória da herança, eu imagino que essa herança não é pequena. Eu imagino que essa herança não é só para o modo econômico, só para o necessário.
Eu imagino que essa herança é abundante, é superabundante, é grandiosa para mim e para a tua vida. E Paulo ora por nós, pela igreja, para que a gente entenda essa riqueza de glória. Né? Nós somos limitados, humanamente limitados para compreender isso. Mas quando a gente se dispõe a entender qual é essa riqueza, o Senhor começa a descortinar, começa a mostrar os recursos, começa a disponibilizar isso e a fluir esses recursos na nossa vida. Né? Eu quero repetir aqui uma palavra que eu tenho dito nesses dias. Nesse mês de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, são 2 meses importantes para a gente entender essa grandeza na nossa vida. O Senhor quer nos levar além, como igreja, como discípulos de Jesus, e é preciso que a gente busque mais ao Senhor intensamente nesses 2 meses, justamente para entender isso, qual a riqueza da glória, da herança, da porção que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então, busque isso no Senhor nesses dias, para que você possa realmente desfrutar disso. Quantos e quais recursos eu disponho para cumprir o meu chamado? Eu sei que é muita coisa, mas eu quero me apropriar disso, eu quero discernir isso. E mais do que isso, eu quero usufruir dessa herança, né? Reaplicando essa herança no crescimento do reino de Deus em mim e através de mim. Amém? E a terceira oração, qual a suprema grandeza do seu poder? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Então veja que o poder, ele se manifesta e ele se multiplica para aquele que crê, para aquele que confia nesse poder de Deus. O poder se revela. Amém? Quanto mais você deposita fé no Senhor, mais esse poder se revela. E da mesma forma como a riqueza da glória da herança, a gente vê aqui a suprema grandeza do poder. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa. Pense um pouquinho no contexto original, como eu falei, lá de Éfeso. Éfeso era um lugar que era um centro de um culto pagão da deusa Diana, né? Uma deusa grega chamada Diana. Tanto que quando o evangelho chegou lá e houve aquela resistência, houve uma guerra espiritual tremenda por conta da adoração a Diana. Tanto que os que resistiram, né, ao evangelho, a Bíblia diz que teve uma ocasião lá que eles se amotinaram e ficaram 2 horas adorando Diana, gritando, né? Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, aquela coisa toda. Ali não era só a questão cultural, ali era a batalha espiritual. Estavam fortalecendo espiritualmente uma idolatria, justamente como resistência ao evangelho. Não pense que isso é coisa só lá do comecinho da igreja. Se você chegar efetivamente para implantar o reino de Deus em qualquer cultura que não seja cultura cristã, e quando eu digo cultura cristã, não estou falando de cultura ocidental, não. Estou falando, né, modelos de pensamento contrários ao espírito do evangelho. E a nossa cultura ocidental hoje é contrária ao evangelho, não se engane, né? Quando você chega para definir uma parada mesmo, para conquistar a vida das pessoas, as resistências vão se levantar. E ali, imagina, Paulo precisava mesmo orar dessa forma por aqueles irmãos, para que eles entendessem a riqueza da glória da sua herança, entendessem a esperança do seu chamado, entendessem a suprema grandeza do poder de Deus, porque eles estavam confrontando principados e potestades culturais ali, milenares, né? Então, assim também nos dias de hoje. Se você chega para definir mesmo a questão, para conquistar a vida de alguém, você vai confrontar potestades e principados. Você precisa entender qual a suprema grandeza do seu poder. Como Paulo diz também lá em 2 Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais. Não é argumentação, não é raciocínio, não é no grito, na força do argumento, não é isso. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Aí entra o sobrenatural do Senhor. Aí entra a suprema grandeza do seu poder, fazendo o que nós humanamente não podemos fazer, né? O Espírito Santo se manifesta.
E Paulo pede para que os irmãos tenham entendimento disso. Porque lá naquela época eles precisavam disso mesmo, porque senão eles não sobreviveriam como igreja dentro daquele ambiente hostil. É o que eu entendo acontecer hoje, por exemplo, no mundo árabe, né? Cristãos que estão lá a duras penas para viver a sua fé dentro de um ambiente, de um contexto cultural hostil a eles, né? Quando eu falo mundo árabe é uma coisa meio generalizante, né? Porque a gente sabe que tem tensões maiores ou menores. Mas, de uma forma geral, é um ambiente fechado, hostil ao Evangelho. E nós hoje, na nossa sociedade, a gente às vezes encontra ambientes hostis, mas o mais comum é encontrar pessoas hostis, né? E essas pessoas hostis ao Evangelho também estão sob a influência e domínio de principados e potestades que precisam ser confrontados com a suprema grandeza do poder de Deus. Então, por isso, Paulo ora por eles, para que eles entendam a suprema grandeza do poder do Senhor. Poder e autoridade espirituais para viver uma vida nova, uma vida santa e uma vida que implanta o Evangelho aonde for. Amém? Essa é a nossa missão. Essa foi a oração que Paulo fez pela igreja aqui em Efésios capítulo 1. E aqui ele vai terminando a oração, né? Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, aqui dá para deduzir que não é pouco poder, é muito poder, que fez Jesus ressurgir dos mortos e assentá-lo à direita da majestade nas alturas. Então, essa oração de Paulo, ela é tremenda, preciosa. Vamos recapitular aqui rapidinho, né? Ele ora para que os irmãos entendam a esperança do seu chamado, né? Ou seja, tudo que contém, tudo que está contido nesse chamado específico de Deus para a minha vida. Paulo ora para que os irmãos entendam a riqueza da glória da sua herança. Quantos e quais recursos espirituais eu disponho? E Paulo ora para que os irmãos entendam a suprema grandeza do poder do Senhor. Ou seja, esse poder, essa autoridade, eu tenho a consciência deles, né, para viver uma vida de santidade e uma vida que implanta o reino de Deus por onde eu for. Aleluia. A segunda oração que eu quero compartilhar contigo está lá em Efésios 3, os versículos 14 a 21. Essa oração, eu amo essa oração. Deus me deu 2 canções em cima desse trecho, né? Depois eu posso cantar para vocês, não agora nesse vídeo, mas posso cantar essas 2 canções para vocês depois. E essa oração, ela diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso para você que até é difícil a gente tentar condensar, resumir essas orações aqui em poucos minutos. Na verdade, um desejo que eu tenho, já antigo, é de pegar esse livro de Efésios e separar ele em sessões, até mais do que os 6 capítulos que ele tem, e comentar, né? Passar para vocês, passar para quem tiver interesse, né? Esse entendimento sobre esse livro, porque ele é muito grandioso, muito tremendo.
Mas comentando aqui essa oração do capítulo 3, é uma oração de grande profundidade, como era de praxe as orações de Paulo registradas nas suas cartas. É uma oração de grande profundidade e que ela aborda o que realmente interessa na nossa vida cristã. O foco dessa oração é um só: Cristo. É Cristo, né? Cristo é o que importa na nossa vida. É conhecer a Cristo, é entender a Cristo, é ser revestido de Cristo, é ser cheio do Espírito de Cristo, é mergulhar, entender essa dimensão, ou tentar entender essa dimensão grandiosa, infinitamente superior do amor de Cristo, do poder de Cristo. Então, mais do que necessidades, aflições, enfermidades, bênçãos de qualquer espécie, a oração de Paulo pela igreja, ela se concentra no ponto mais importante: Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E ele pede para que essa experiência de Cristo não seja uma experiência rasa, não seja uma experiência superficial, mas seja uma experiência profunda. Habite Cristo profundamente no coração de vocês pela fé, estando vocês arraigados em amor. Arraigados, imagina uma árvore com aquelas raízes poderosas, né? Entrando ali, pegando naquela pedra, né? Viva, que é o Senhor Jesus, né? Então, Paulo ele ora para que os discípulos tenham um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento arraigado, firmado em Jesus. Amém? E aqui também tem alguns motivos de oração que eu quero destacar aqui. Primeiro motivo de oração que Paulo faz aqui pelos irmãos: pelo poder do Espírito Santo no homem interior de cada discípulo. O poder do Espírito Santo dentro do nosso espírito, né? Empoderando a nossa vida com a sua glória, com a sua grandeza. Então lembra lá a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Isso tudo vem a nós, chega até nós, né? O que ele orou lá no capítulo 1, chega até nós por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do Espírito de Cristo, habitando ricamente, poderosamente em nosso espírito, em nosso íntimo. Então a primeira oração de Paulo é essa: que sejamos fortalecidos por este poder em nosso espírito. O segundo motivo: habite Cristo no vosso coração. Uma presença permanente, a habitação de Cristo em nosso coração, no interior de cada discípulo, né? Então, Cristo em vós, a esperança da glória. A proposta do Evangelho é que Cristo seja residente, habite em nós eternamente. E que essa habitação, ela manifeste cada vez mais a glória, a identidade, o poder, as virtudes de Cristo em nossa vida, né? Nós estamos resgatando isso nessa caminhada cada vez mais como discípulos de Jesus. E a vontade de Deus é que cada vez mais a gente manifeste Cristo. Cristo. Aleluia. O mundo precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Não existe outra esperança para esse mundo, para o nosso contexto, a não ser Cristo manifestado em nossas vidas, na vida de todo aquele que crê, que o segue, que o adora. Aleluia. E a partir dessas coisas, né, do poder do Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, da habitação de Cristo em nossa vida, 3 coisas acontecem como resultado. A primeira delas é a plena compreensão do plano de Deus, a plena compreensão da vontade de Deus, né, a fim de poder compreender, né? Então, a gente passa a entender plenamente o plano do Senhor para a nossa vida. Outro resultado, a compreensão do imenso amor de Cristo, como eu já falei, né? Nós não temos ideia de quão grande é este amor. E aqui ele fala, para que vocês entendam com todos os santos são os demais filhos de Deus,
a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo, ele é incomparável, ele não tem nada igual, né? Não tem nada mais poderoso do que este amor, que nos ama incondicionalmente, que nos ama tremendamente e que é poderoso para nos resgatar, né? Aleluia! Esse é o amor de Cristo, e Paulo ora para que os discípulos entendam. E assim como último e mais maravilhoso resultado, sejamos tomados pela plenitude de Deus, né? Sejamos mergulhados nessa plenitude, sejamos inundados por essa plenitude de Deus. Aleluia! Eu não sei se você já foi tomado por essa plenitude do Senhor, de ter a seu espírito, seu coração inundado por essa presença, inundado por este amor de Deus, convencido e constrangido por este amor de Deus, de uma maneira tão profunda, tão íntima, tão sobrenatural, que lá no teu coração você entende que não existe outra verdade, não existe nada melhor, né? Isso aqui eu entendo que é os olhos do entendimento serem iluminados. Quando o véu sai dos nossos olhos e a gente entende, a gente compreende, tudo faz sentido quando a gente toca no amor de Deus dessa forma. Talvez alguns de nós temos rodeado, temos sentido em algum momento a brisa desse amor, o calor deste amor, mas talvez alguns de nós ainda não tocamos nesse ponto fundamental da ficha realmente cair no nosso coração e a gente ter esse senso de plenitude, de entender o amor de Deus por nós, né? Então, isso é ser tomado pela plenitude de Deus. É quando tudo faz sentido, né? Quando a tua vida encontra sentido, quando a tua vida faz sentido, quando as tuas circunstâncias fazem sentido e quando a tua própria existência, né, ela encontra esse lugar seguro, espiritualmente falando. Ali tudo faz sentido, ali tudo é claro, ali há um transbordar de amor de Deus por nós. Então é isso que o Senhor quer proporcionar para cada filho e para cada filha. E aqui no fechamento dessa oração, versículo 20 e 21, Paulo diz algo que eu acho maravilhoso, que eu acho tremendo e que eu já decorei, assim, né? Eu sempre tenho orado, tenho clamado e tenho buscado dessa forma, tenho procurado ver Cristo dessa forma. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além, né? Você consegue imaginar, dimensionar isso? Tudo muito mais abundantemente além. E aí eu fui procurar um pouquinho mais, né, sobre essa expressão. E no original é uma expressão que ela é um superlativo, né? E pode ser traduzido aproximadamente como algo assim: inteiramente fora de medida. Inteiramente fora de medida. Então, o que Deus pode fazer na nossa vida é inteiramente fora de medida. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Tudo muito mais abundantemente além. Em outras expressões, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é inteiramente fora de medida. Ele realiza coisas fora de esquadro na nossa vida. Mas aqui diz, segundo o seu poder que opera em nós os que cremos, né? Então, a gente tem que crer para ver Deus agir fora da medida na nossa vida. E é interessante que ele opera em nós, por nosso intermédio. Deus, ele poderia e ele faz coisas, né, por ele mesmo, mas ele quer contar conosco, ele quer que a gente seja cooperador junto com ele nessas coisas fora de medida que ele quer fazer. Então, queridos, eu creio que o Senhor está nos levando a entender isso,
A gente pode passar 50 anos, 60, 80 anos vivendo uma vida com Deus, mas uma vida um tanto natural, né? Ou podemos ter a ousadia de renovar a nossa mente e de viver uma vida manifestando o sobrenatural. E quando eu digo manifestar o sobrenatural, não estou falando só de milagres, sinais, curas, né? Estou falando de soluções que vêm do céu para os problemas da terra. Coisas que não têm lógica, não têm cabimento, né? Mas que vêm do Senhor, vêm do céu para nós, por nosso intermédio, né? Situações que ali humanamente têm portas fechadas, é uma enfermidade que não tem cura, é um problema financeiro que não tem solução, não tem recurso, seja lá o que for, né? É um pecado resistente que teima em continuar na vida de alguém, seja lá o que for. Em Deus há solução, em Deus há saída, em Deus há recursos. A suprema grandeza do seu poder está disponível para nós, os que cremos, né? Então, se cremos, vamos buscar. Se cremos, vamos acessar isso que está disponível para nós. Porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja glória na Igreja, em Cristo, por todas as gerações. Então, para fechar essa meditação, quero dizer para você o seguinte: a experiência de Cristo, essa é a glória da vida cristã. A experiência de Cristo, né? Jesus é mais do que apenas um ensino bíblico distante. Jesus é mais do que decorar versículo. Jesus é mais do que ler religiosamente a Bíblia, orar religiosamente. Jesus precisa ser experimentado, vivenciado na nossa vida. Como João diz lá na sua primeira carta, no comecinho, o que temos visto, o que as nossas mãos tocaram, o que os nossos ouvidos ouviram, né? O que temos experimentado a respeito do verbo da vida, isso é o que comunicamos a vocês, né? Então, um Jesus muito real, muito presente, um Jesus que age em nós e através de nós. Essa experiência de Cristo é a glória da vida cristã. E o Senhor está nos chamando esses dias para isso, para experimentar Cristo. Aleluia. Deus espera que cada seguidor, que cada filho, cada filha, coloque esse sobre-excelente poder, essa superabundante graça, esse infinito amor de Deus em operação em sua vida e na vida daqueles que o cercam. Como? Por meio da oração, da súplica, do clamor. Aleluia. Com ousadia, com fé, com coragem e promovendo uma verdadeira revolução espiritual na sua vida e na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe com essa meditação, que você possa ser motivado a mergulhar mais no Senhor nesses dias, que você possa separar, né, os seus dias, o teu coração, a tua alma, a tua mente, tua vida para o Senhor Jesus mais e mais, para que a gente possa finalizar esse ano com gratidão, com muita fé, com muita graça e entrar no ano que vem cheio de fé, né, e já profetizando realizações maiores, obras maiores, cada vez maiores na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te dê cada vez mais revelação, abra os olhos do teu entendimento, abra os olhos do meu entendimento, para a gente compreender as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por me ouvir, por me suportar em amor com essa palavra. Peço a você que acompanhe a leitura nessa semana, aí na descrição do vídeo estão os textos. E com a graça de Deus, na segunda-feira que vem, a gente continua a nossa meditação na palavra do Senhor. Fique com Deus, boa semana, muito obrigado, Deus te abençoe.